Olá, turma! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos resolver a segunda lista que foi postada para vocês durante a semana passada, envolvendo pontos iguais e bissetrizes. Alguns alunos demonstraram dificuldade em alguma dessas questões, então por isso vamos resolvê-las, tá certo? Então, essa é a aula de número 2, envolvendo esse conteúdo. É uma aula somente de exercícios. Vamos começar? Então, a primeira questão na lista dizia o seguinte: os pares ordenados de números reais x mais y e 8 e 10 e x menos y são iguais. Calcule x vezes y. Nós vimos na última aula que dois pares ordenados são iguais quando eles apresentam abscissas iguais e ordenadas iguais. Isso quer dizer, o valor de x do primeiro ponto é igual ao valor de x do segundo ponto. E o y do primeiro ponto é igual ao y do segundo ponto. Então, observando esses dois pontos, o x é tudo que vem antes da vírgula e o y é tudo que vem após a vírgula. Então, o x do primeiro ponto é a soma de x mais y. E o y do primeiro ponto é o número 8. Já o x do primeiro ponto, do segundo ponto, é 10. E o y do segundo ponto é x menos y. Bem, sabendo que esses dois pontos são iguais, então o x do primeiro tem que ser igual a x do segundo. Então, x mais y é igual a 10. E o y do primeiro ponto é igual a y do segundo ponto. Isso quer dizer que o 8 tem que ser igual a x menos y. Então, o sistema que eu posso formar com essas duas equações é este aqui. X mais y é igual a 10 e x menos y é igual a 8. Para resolver um sistema de equação, podemos usar alguns métodos. O método da adição, o método da comparação ou o método da substituição. Eu preferi, nesse exemplo, usar o método da adição, tá? Que consiste em o quê? Você somar as variáveis iguais e eliminar uma delas. Repare que aqui nós temos mais y menos y. Então, quando eu utilizo o método da soma, se eu somar membro a membro, x mais x dá 2x, y menos y dá 0. E 10 mais 8, 18. Então, eu fico com a equação 2x igual a 18. Então, eu posso dizer que x é igual a 18 dividido por 2. Já que o 2 está multiplicando, passa para outro membro, dividindo. E 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, já encontramos o valor de x. Então, posso substituir em qualquer uma das equações para encontrar o valor de y. Então, eu peguei a equação x menos y igual a 8. Como poderia ter pego x mais y igual a 10. Já que eu já tenho o valor de x, que é 9, vamos substituir no lugar de x por 9. Então, vai ficar 9 menos y, que é igual a 8. Então, eu deixo a variável do primeiro membro, menos y, passando 9 para o segundo membro, vai ficar 8 menos 9. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos y é igual a 9 menos 8 é 1, então dá o sinal de 9. Como os dois são negativos, vamos multiplicar por menos 1. Então, y vale 1. Então, o valor de x é 9 e o valor de y é 1. Já que ele pede para a gente calcular o valor de x vezes y, então x é 9, o y é 1, então a resposta da questão é 9. Ok? Então, vamos em frente. Na questão número 3, ele também diz o seguinte: os pares ordenados de números reais p, 4x menos y e 1, e o ponto q, menos 14 e x mais 2y são iguais. Calcule 2y menos 6x. Bem, já que esses dois pares são iguais,
Então, eu posso afirmar que o x do ponto P é igual a x do ponto Q. E o y do ponto P é igual a y do ponto Q. Então, observando o ponto P, qual é o x desse ponto? É tudo que vem antes da vírgula. 4x menos y. E quem é o x do ponto Q? O x do ponto Q é menos 14. Então, vai ficar 4x menos y é igual a menos 14. Já o y do ponto P é 1. E o y do ponto Q é x mais 2y. Então, já que esses pares ordenados são iguais, 1 é igual a x mais 2y. Então, vamos ficar com o seguinte sistema. 4x menos y é igual a menos 14 e x mais 2y é igual a 1. Então, temos duas equações com duas variáveis, então armamos um sistema. Para resolver esse sistema, eu também vou utilizar o método da adição, tá? Em que consiste somar as mesmas variáveis. Só se eu somar aqui 4x mais x vai dar 5x, e se eu somar 2y menos y vai dar y. Eu não vou eliminar nenhuma das variáveis. E o objetivo do método da adição é que você elimine uma das variáveis. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um artifício para facilitar a nossa resolução. Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar pelo número 2. Mas, professor, por que você vai multiplicar essa equação por 2? Porque quando nós fizermos essa multiplicação, eu vou ficar 4x vezes 2 dá 8x. Menos y vezes 2 dá menos 2y. E menos 14 vezes 2 dá menos 28. E vou repetir a segunda equação. X mais 2y é igual a 1. Então, o objetivo de eu ter multiplicado essa equação inteira por 2 foi para que, quando eu somar menos 2y mais 2y, a variável y desapareça. Eu fico apenas com uma variável. Então, nós vamos utilizar de novo o método da adição. Vamos somar membro a membro. Então, 8x mais x vai dar 9x. Menos 2y mais 2y dá 0. E menos 28 mais 1, sinais diferentes, subtrai. 28 menos 1 é 27. E pega o sinal do maior. Então, 9x é igual a menos 27. Então, para achar o valor de x, já que 9 está multiplicando x, vai passar para outro membro, dividindo. Então, x é menos 27 dividido por 9. Então, o valor de x, menos 3. Então, já encontramos o valor de x. Podemos pegar qualquer uma dessas equações e substituir para acharmos o valor de y. Então, eu escolhi pegar a equação x mais 2y igual a 1. No lugar de x, vamos colocar o número menos 3. Então, menos 3 mais 2y é igual a 1. Deixando a variável no primeiro membro, 2y é igual a 1. Passando menos 3 para o segundo membro, fica mais 3. Então, 2y é igual a 1 mais 3, que é 4. Então, y vai ser igual a 4 dividido por 2. Então, o valor de y é 2. Então, o valor de x é menos 3 e o valor de y é 2. Então, ele pede para calcular 2y menos 6x. Então, no lugar de y, vamos colocar o número 2. E no lugar de x, vamos colocar menos 3. Então, vai ficar 2 vezes 2, menos 6 vezes menos 3. 2 vezes 2 é 4. Na multiplicação, menos com menos dá mais. 6 vezes 3, 18. 4 mais 18, 22. Ok? Qualquer dúvida, pausem o vídeo e tente fazer sem olhar. Tá certo? Essa é uma das maneiras de aprendermos a matemática. Tá bom? Vamos então à próxima questão.
Uma das questões, alguns alunos relataram que tiveram um pouco de dificuldade, foi essa sexta questão, que ela dizia o seguinte: com relação ao ponto M, que é 6p mais 18 e 4p menos 2, determine. Letra A. Qual deve ser o valor de P para que o ponto M pertença ao eixo das abscissas, o eixo X, tá? Então, quando é que um ponto pertence ao eixo X? Já vimos na última aula que para que um ponto pertença ao eixo das abscissas, basta que a sua ordenada seja igual a zero. Então, o valor do y deste ponto tem que ser zero. Então, para que o ponto M pertença ao eixo das abscissas, o y desse ponto tem que ser igual a zero. Então, o ponto M tem coordenadas 6p mais 18 e 4p menos 2. Então, qual é o valor de y desse ponto? 4p menos 2. Então, vamos substituir y do ponto M por 4p menos 2 e igualar a zero. Então, passando menos 2 para o segundo membro, 4p é igual a 2. Então, p vai ser igual a 2 dividido por 4. Então, o valor de P é meio. Tá certo? Letra B. Ele disse que o ponto P, qual o valor de P para que M pertença ao eixo Y? Já que ele quer que um ponto pertença ao eixo Y, obrigatoriamente, o x desse ponto é que tem que ser igual a zero. Então, se você marcar qualquer ponto no eixo das ordenadas, obrigatoriamente você terá o x desse ponto igual a zero. Por exemplo, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 7, 0 e menos 5. Todos esses pontos pertencem ao eixo das ordenadas, porque o x desse ponto vale zero. Então, o ponto M estará sobre o eixo das ordenadas se o x desse ponto for igual a zero. E qual é o x do ponto M? É tudo que está antes da vírgula. 6p mais 18. Então, 6p mais 18 é igual a zero. Então, 6p passando 18 para o segundo membro, 6p é igual a menos 18. Como 6 está multiplicando p, passando para outro membro, vou ficar com p é igual a menos 18 sobre 6. 18 dividido por 6 dá 3, então P vale menos 3. Ok? Letra C. Qual deve ser o valor de P para que M pertença à primeira bissetriz? Bem, nós vimos que as bissetrizes do plano cartesiano, uma corta o primeiro e o terceiro quadrantes, que é chamado de bissetriz ímpar, e temos a segunda bissetriz, que corta o segundo e o quarto quadrante, que é chamada de bissetriz par. Um ponto vai estar sobre a primeira bissetriz quando os valores de x e y forem iguais. Por exemplo, o ponto 1 e 1, o ponto 3 e 3, o ponto 7 e 7, o ponto menos 4 e menos 4, o ponto menos meio e menos meio. Toda vez que o x e o y são iguais, esse ponto estará sobre a primeira bissetriz. Então, para que o ponto M pertença à primeira bissetriz, o valor de y e de x desse ponto devem ser iguais. Tá certo? Então, quanto vale o y do ponto M? 4p menos 2. Quanto vale o x do ponto M? 6p mais 18. Então, 4p menos 2 é igual a 6p mais 18. Ficamos com a equação do primeiro grau. Tudo que tem p no primeiro membro, tudo que não tiver, vamos passar para o segundo membro. Então, vai ficar 4p menos 6p, que é igual a 18 mais 2. 4p menos 6p, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, 4p menos 6p dá menos 2p. 18 mais 2 é igual a 20. Então, p vai ser igual a menos 20 dividido por 2.
Então, 20 dividido por 2 dá 10. Então, o valor de P é menos 10. Ok? Então, letra D. Qual deve ser o valor de P para que M pertença à segunda bissetriz? Então, para que pertença à segunda bissetriz, ou bissetriz par, porque essa bissetriz corta o segundo e o quarto quadrante, um ponto pertence à segunda bissetriz quando os valores de x e y são opostos. Por exemplo, 1 e menos 1, menos 2 e 2, 3 e menos 3, menos 1/5 e mais 1/5. Então, quando é que um ponto pertence à segunda bissetriz? Quando os valores de x e y são opostos. Ok? Então, a letra D, M vai pertencer à bissetriz par quando os valores de x e y são opostos. Quer dizer, y é o oposto de x. Então, quanto vale o y do ponto M? 4p menos 2. 4p menos 2 é igual a menos, quer dizer, o oposto do x. Quanto vale o x? 6p mais 18. Então, temos aqui uma equação do primeiro grau. Vamos eliminar os parênteses. Então, 4p menos 2 é igual a menos com mais dá menos 6p, menos com mais dá menos 18. Então, agora tudo que tem a letra P vou passar para o primeiro membro, tudo que não tiver vou passar para o segundo. Então, vai ficar 4p mais 6p é igual a menos 18 mais 2. Sinais iguais eu somo, então 4p mais 6p, 10p, é igual. Sinais diferentes eu subtraio e dou o sinal do maior. 18 menos 2 é 16, pego o sinal do maior, que é o sinal de 18, então fica menos 16. Como P está sendo multiplicado por 10, eu vou passar 10 para outro membro, dividindo. Então, P é igual a menos 16 sobre 10, que eu posso simplificar os 2 por 2. Então, a resposta será menos 8/5. Tá certo? Então, vamos seguindo em frente. Na oitava questão, ele dizia o seguinte: determine os valores de M para que o ponto Q pertença à primeira bissetriz. Então, já vimos que um ponto pertence à primeira bissetriz quando os valores de x e y são iguais. Então, o ponto Q vai pertencer a B13. Por que B13? Porque corta o primeiro e o terceiro quadrante. Então, Q pertence à primeira bissetriz quando os valores de x e y são iguais. Então, qual é o valor de y deste ponto? 2m mais 2. Qual é o valor de x deste ponto? m ao quadrado mais 3m. Então, vai ficar 2m mais 12 é igual a m ao quadrado mais 3m. Eu posso passar tudo por segundo membro. Então, vai ficar m ao quadrado mais 3m, passando 2m por segundo membro, vai ficar menos 2m. Passando mais 12 por segundo membro, vai ficar menos 12, que é igual a zero. Vamos somar agora os termos semelhantes. M ao quadrado só tem 1, eu vou repetir. 3m menos 2m, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai ficar mais m. Menos 12, igual a zero. Então, temos aqui uma equação do segundo grau completa de variável m. Então, temos que decidir qual é o valor de A, o valor de B e o valor de C. Qual o valor de A? 1. Qual o valor de B? 1. Qual o valor de C? Menos 12. Então, o A é o número que acompanha a variável ao quadrado. O valor de B é o número que acompanha a variável do primeiro grau, que é m. E C é o termo independente. Então, A é 1, B é 1 e C é menos 12.
Como é que nós resolvemos uma equação completa do segundo grau? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Estão lembrados? Então, qual é a fórmula de Bhaskara? Primeiro, vamos achar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, no lugar de b, vamos colocar 1. No lugar de a, vamos colocar 1. No lugar de c, vamos colocar menos 12. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 12. 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, 48. 1 mais 48, 49. E já vimos que quando o delta é um número positivo, nós teremos duas raízes reais e diferentes, né? Então, a forma diz o seguinte, a forma de Bhaskara diz que a variável é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, qual é o valor de b? Menos 1. O valor de b é 1. Com menos aqui, fica menos 1. Mais ou menos o valor de delta, 49. Então, raiz de 49. Sobre 2 vezes a. E o valor de a é 1. Então, m vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 49 é 7, dividido por 2. Então, vamos ter m' e m duas linhas. M' será menos 1 mais 7 dividido por 2. E m duas linhas será menos 1 menos 7 dividido por 2. Menos 1 mais 7, os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Subtrai ou soma? Subtrai e dá o sinal do maior. 7 menos 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E m duas linhas, menos 1 com menos 7, menos 8. Então, vai ficar menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Então, os valores de m serão 3 e menos 4. Ok? A nona questão, ele diz o seguinte, sabendo que o ponto M é x menos 3 e menos 2x, e ele está sobre o eixo dos y do plano cartesiano, diga em que quadrante está o ponto N, que é menos 3x e x mais 2. Então, já que M está sobre o eixo dos y, o eixo das ordenadas, então, quem é que tem que ser igual a zero? O valor de quem? De x ou de y? Exatamente, o valor de x. Então, se o ponto M pertence ao eixo y, o x desse ponto tem que ser igual a zero. Então, quem é o x do ponto M? X menos 3. Então, essa operação tem que dar zero. Então, x menos 3 é igual a zero. Então, x tem que ser igual a 3. Então, se ele quer saber onde está o ponto N, basta, no lugar de x, substituir por 3. Então, N será menos 3 e x mais 2. No lugar de x, vamos colocar o número 3. Então, o ponto N será menos 3 vezes 3 e 3 mais 2. Então, N vai ser menos 3 vezes 3, menos 9. E 3 mais 2 é 5. Então, o ponto N tem coordenadas menos 9 e 5. O x é negativo e o y é positivo. Então, quando o valor de x for negativo e o valor de y for positivo, esse ponto estará no segundo quadrante. Então, N pertence ao segundo quadrante. Tá certo? Assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Coloque sempre suas dúvidas no portal, para que a gente possa tentar da melhor maneira possível resolvê-las. Ok? Então, até a próxima.